Eu pensei em fazer uma coisa que é separar um espaço do canal para, de tempos em tempos, além dos vídeos que eu venho fazendo, comentar o trabalho de colegas, psicanalistas, mas não somente, que escrevam e que a sua escrita de alguma forma tenha sinalizado novas coordenadas de leitura, novas chaves, ou mesmo que essas chaves tenham sido forjadas em diferentes estilos, que tenha sido causa de uma mudança de rota até então estabelecida, ou que tenha feito um furo na leitura, na prática e mesmo na teoria. Então eu pensei em destinar essa função a alguns vídeos dentro do canal, nomeadamente alguns destaques, porque assim como os outros vídeos, as leituras que eu venho fazendo são a partir de algumas peças e de uma descontinuidade entre os títulos, entre as suas respectivas temáticas, numa referência também a Lacan e a redução que caracteriza o seu último ensino, do sintoma como uma peça solta, fora de uma série, portanto de uma peça destacada do campo do sentido e do campo da série. E o primeiro trabalho que eu vou comentar vai nessa esteira. Eu pretendia prosseguir com um vídeo sobre a banda de Mébius, mas eu recebi um texto, um ensaio, no final do ano passado. Eu havia dito na ocasião que esse foi o melhor texto de psicanálise que eu li em 2020. Mas na verdade, foi o melhor texto que eu li nos últimos pelo menos 5 anos. E também foi um dos melhores textos que eu já li, escrito por um psicanalista na língua portuguesa. Eu acredito porque, honestamente, nesse ano que passou, esse texto foi um dos poucos que não versou como uma sociologia ou uma psicologia do real, seja do real da pandemia, seja do real do vírus e de todos os seus fenômenos e de todos os seus efeitos. E foi fundamentalmente o único que se estabeleceu para além das condições que os tempos atuais nos impõem, nós psicanalistas principalmente. E eu posso dizer que, para mim, ele funcionou mais como o que eu poderia chamar assim, de um vírus do real. Porque, além de me surpreender, além de me tirar o fôlego, o texto seguiu, depois da sua leitura, como um objeto de partilha e de viralização, especialmente entre artistas ou aqueles que forjam um estilo próprio na lida com a palavra e com os dejetos. E continua dessa maneira porque eu continuo aqui fazendo a mesma coisa. E o que esse texto viraliza? Que real é esse? De que esse texto trata? Certamente de um real que perturba, né? Um real que perturba mais que qualquer outro vírus, ou tanto quanto, que perturba mais que a realidade, né? Um real que perturba mais que a realidade, que perturba mais que uma narrativa, nesse sentido, e sob essa leitura desassossega. Veja bem, vale dizer
que eu não indico esse texto somente para psicanalistas, mas também para compositores, músicos, poetas, escritores, artistas e, sobretudo, analisantes de maneira geral. O ensaio do qual estou falando é um ensaio do José Martinho, psicanalista português, fundador e presidente da ACF, que é a abreviação para Antena do Campo Freudiano, grupo que representa a Associação Mundial de Psicanálise. Ele é autor de diversos livros, dentre eles esse aqui, que é um pai, esse livrinho aqui de 1990, do Pessoa e a Psicanálise, que tem muito mais a ver com o texto que eu vou comentar agora, e que também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou colocar ele. O título desse trabalho, né, desse ensaio, Não Há Sossego, que foi um ensaio publicado na Pessoa Plural em 2020, final, né, de 2020. E o primeiro comentário que eu faço, e talvez o único, porque a intenção desse vídeo de falar aqui é a intenção de fazer contágio, né? Então de fazer um comentário e fazer com que de alguma maneira ele se viralize, né? E a primeira coisa que me ocorre é a perspectiva fundamental de que a psicanálise é um jogo que é jogado a partir de alguns princípios e que se orienta em uma finalidade. Porque uma análise levada a bom termo precisa ter um fim, uma finalidade. E eu pensei que um curso de psicanálise, o formato mais interessante que eu já vi de um curso de psicanálise foi o que eu mesmo frequentei. E nesse curso, um dos ciclos era pensado, é assim até hoje, então esse ciclo é dividido em dois vetores, um vetor correspondente às entradas em análise e um vetor correspondente aos finais de análise. Então, uma semana aula de entradas, outra de finais, outra de entradas, outra de finais, e assim sucessivamente. Eu fiquei pensando que esse texto, que eu incluiria esse texto tanto como uma bibliografia para entradas em análise, quanto como uma referência bibliográfica para um curso, né, sobre finais de análise, porque porque ele é bastante generoso em apontar princípios e soluções, e não só generoso como único. Então, em referência às entradas, o desassossego, que é um significante que faz referência ao livro do Desassossego do Fernando Pessoa. O desassossego aqui funciona como um princípio correspondente ao último ensino do Jacques Lacan, sublinhado pelo Jacques Lamillère na orientação lacaniana, como uma noção de que não é o sujeito da fala que se escuta em uma análise, mas é efetivamente o seu corpo. Então é a noção de que a verdade desse sujeito e o gozo desse corpo diferem na maneira de pensar e de organizar o discurso analítico.
É nessa esteira que esse princípio, vamos dizer assim, pode ser lido mais além da chave edípica e da interpretação das formações do inconsciente. Como a perturbação que a narrativa sofre, que tudo que o analisante conta na sua análise, que a verdade derivada dessa narrativa é perturbada por um vírus que desassossega a dimensão dessa verdade e que não faz par com o sentido. Isso que é importante, quer dizer, não faz par com a saúde mental, não faz par com o silêncio dos órgãos. E, no entanto, é um vírus que não deve ser sossegado, quer dizer, não deve ser combatido, não deve ser aniquilado. Né? O vírus, né, nomeia na cultura um organismo que representa uma série de variações, né, uma série de mutações e que se transmite por vias diversas. E é nessa tangência que o Freud se refere à peste como causa e efeito de dimensões efetivamente discursivas. Mas, curiosamente, o vírus da psicanálise é correlativo, se é que pode-se dizer assim, a uma dimensão sem tempo, sem história, sem nome, ou seja, sempre retornando ao mesmo lugar. E isso desassossega. Né? Em outras palavras, essa perspectiva escreve que não só a psicanálise não opera a partir de um discurso que está em convergência com ideais, seja o ideal da saúde mental, seja o ideal da saúde dos órgãos, seja o ideal discursivo da qualidade de vida, ou do hedonismo como ideal, mas também escreve que a tangência dessa orientação não tem sentido, não tem sossego e não tem o silêncio dos órgãos como horizonte. E o desassossego é um significante que aqui, então, que traduz esse oriente para o discurso analítico, que não faz par com o sentido, com o sossego do sentido, ou com o sossego mental. Então, o desassossego aqui não é homólogo, não é correspondente a um distúrbio que deveria ser sanado, mas faz alusão a uma desarmonia estrutural, a uma desarmonia humana fundamental, derivada do fato de falar, para a qual não há prevenção e nem remédio. Né? Então estão aí dois princípios, um correlativo à posição discursiva e o outro mais correspondente ao oriente de uma psicanálise terminável, que abre para o desassossego da maneira como é utilizado aqui, como alusão a um corpo. Esse corpo, né, é um corpo produzido pelo Fernando Pessoa, um corpo único, uma obra-prima, né, e uma oferta para a leitura psicanalítica do sintoma. Num nível que se estreita a maneira como Jacques Lacan se aproxima da obra de James Joyce, se serve dela para examinar os fazeres dessa mesma natureza. E claro que a retificação subjetiva em uma psicanálise nessa perspectiva tem um alcance diferente
da implicação do sujeito numa reivindicação endereçada ao outro, a partir da qual a construção da fantasia leva o analisante a um atravessamento da verdade e a desistência dessa verdade. Mas é justamente do ponto onde essa verdade fracassa, onde não é possível, onde não há laço possível, e que a interpretação vai operar visando a letra de gozo. E esse ponto é um ponto singular, é mais íntimo e é o ponto, é o ponto que cada um tem de mais real, a partir do qual se cria e se escreve com o sintoma. Se escreve, e o que se escreve com o sintoma? Uma língua própria, né? Que é uma resposta ao impossível, uma resposta à desproporção sexual, né? E que escreve, no final das contas, uma diferença, né? Uma diferença absoluta, numa resposta que não se articula. Até pode se articular, mas a princípio não se articula, né? Que é uma espécie de heresia própria, e que justamente por esse fato é igual, é idêntica a si mesma, mas que também é um basta a infinitização do sentido, ao menos de um sentido parceiro da consciência, e a infinitização de uma análise, né? E na sua radicalidade, uma infinitização do próprio sintoma. O livro do Desassossego escreve, né, ele escreve esse par heteronímia, desassossego, essas heresias pessoísticas, essas criações nesse nível de escrita, onde o verbo é elevado à dignidade da coisa, através de um estilo esse que é o próprio objeto desassossegante. E é nessa tangência que o ensaio do José Martinho é uma oferta de tratar essa escrita como um ensino, do qual a psicanálise pode se servir, da mesma maneira que se serve de outros pulmões artificiais, como o de James Joyce, Guimarães Rosa, talvez, principalmente em suas finalidades. Então eu penso que aqui esse ensaio se faz uma referência bibliográfica indispensável em um curso ou em um seminário sobre os finais de análise. E é claro que eu não vou entregar mais spoilers aqui sobre o conteúdo, né, do ensaio. Eu fiz esse vídeo. Esse vídeo é uma maneira de contemplar, né, a fineza desse texto belíssimo, e de agradecer diretamente o seu autor, o José Martinho, por esse trabalho raríssimo, que é um acréscimo à psicanálise, como há um bom tempo eu não lia. E olha, em tempo, eu aproveito para indicar também a leitura da revista da Antena, que é a Desassossegos. Essa edição aqui é a primeira, onde o tema central, a língua portuguesa, a pessoa e a psicanálise, esse tema é parceiro, né, desse texto que eu acabo de indicar aqui, que é Não Há Sossego. Então, para quem for instigado, para quem se interessar, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. E eu espero que você faça uma ótima leitura. Tá bom?
Um abraço e até logo.